Olá, como vai? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do canal Negócios e Investimentos. Eu sou Heber Sander e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários, 2 do segmento de logística e um fundos de fundos, para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de investimento, tá bom? Então, se você tem interesse em fundos imobiliários, fica com a gente aí até o final do vídeo. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like e também ative o sininho. Ativar o sininho é fundamental, pois todas as vezes que nós tivermos vídeos novos, o YouTube vai te avisar e você vai conferir os nossos vídeos aí em primeiríssima mão, tá bom? Então já deixa a sua inscrição, deixa o seu like e também ative o sininho. Se ao final do vídeo você ficou com alguma dúvida, também deixe o seu comentário e eu farei questão de responder a cada um de vocês, tá bom? Então, nós vamos usar no vídeo de hoje o portal web do Trademap. Você, caso não tenha ainda, basta acessar aí o portal web do Trademap na internet, fazer o seu cadastro, é muito simples, muito fácil, e você vai ter acesso a um mundo de informações de renda variável, ações, fundos imobiliários, coisas que nós usamos aqui no nosso canal. Importante também que você baixe o aplicativo no seu celular, se você quiser acessar o aplicativo também de forma mais rápida, mais ágil, também tem no celular. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa fazer o seu cadastro no Trademap usando aí o meu link, que também é mais fácil e mais rápido para você, tá bom? Então vamos aqui às informações do vídeo de hoje. Primeira dica muito importante que eu gostaria de passar para você é que fundo imobiliário é renda variável, portanto, não serve para reserva de emergência. Se em algum momento você leu ou viu alguém dizer que fundo imobiliário serviria para ser reserva de emergência, não é o correto, tá? Essa pessoa muito provavelmente se equivocou e, portanto, não deve ser usado renda variável para geração de reserva de emergência. Na data de ontem, você deve ter acompanhado, o Copom reduziu ainda mais a taxa Selic, que é a taxa mãe da nossa economia. A taxa Selic, portanto, está 3% ao ano. 3% ao ano, o que significa que se você quer de fato melhorar os seus rendimentos, se você quer de fato melhorar a sua qualidade de investimento, você vai precisar se arriscar mais. Ou seja, você vai precisar investir em renda variável. O ideal é que você comece pelos fundos imobiliários, que tem uma volatilidade menor do que as ações, porém, você precisa também estudar quais são os tipos de fundos imobiliários, como funciona a questão dos rendimentos, a questão dos pagamentos de dividendos, enfim, uma série de assuntos e que você precisa conhecer, e nós falamos aqui no nosso canal várias vezes já e vamos continuar a falar para te ajudar na sua caminhada como investidor, tá bom? Então, no vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos falar de 3 fundos imobiliários, 2 de logística e também nós vamos falar de um fundo de fundos, que é o BCFF11. Então nós vamos falar do BCFF11, vamos falar do VILG11, que é o do segmento de logística, e também vamos falar do SDIL11, SDIL11, VILG11 e também do BCFF11. O que é importante antes de você começar a fazer os seus investimentos em fundos imobiliários? Se você está começando agora, se você está entrando no mundo de renda variável e você não tem um conhecimento muito profundo, você não sabe quais fundos imobiliários escolher, é importante que você comece por fundo de fundos. Por quê? Quando você compra um fundo imobiliário, que é um FOFs, né, que o pessoal chama que é um fundo de fundos, esse fundo em questão, como é o caso aqui do BCFF11, ele investe em outros fundos. Ou seja, de forma indireta, você está comprando uma série de fundos imobiliários. Então, tem lá um gestor, um administrador, que no caso aqui é o BTG Pactual, ele faz toda essa administração e ele escolhe quais são os fundos que vão entrar na carteira do BCFF11. Então, de forma indireta, você está comprando uma série de fundos imobiliários. Então, Heber, não tenho certeza, não tenho muita experiência, muita bagagem para escolher um fundo imobiliário. O que eu faço? A minha
indicação é que você estude sobre fundos de fundos, tá bom? Nós vamos passar aqui algumas informações do BCFF11, inclusive já tem outros vídeos aqui no canal sobre BCFF11, eu vou deixar também na descrição aqui, tá bom? Então veja que aqui nós temos o gráfico do BCFF11, veja aqui uma particularidade que você vai conhecer nesse vídeo. O mês de dezembro foi um mês muito atípico para os fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários praticamente subiram exageradamente no mês de dezembro e você vai ver isso muito claramente. Nós temos aqui, portanto, vamos iniciar aqui no mês de dezembro. Veja que, vamos pegar aqui começo de dezembro. 5 de dezembro, o BCFF11 ele fechou a R$ 93,86. R$ 93,86. E aí ele foi subindo, 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 subindo. Aqui no começo de janeiro, dia 2 de janeiro, ele fechou a R$ 99,71. R$ 99,71 logo no primeiro dia útil de 2020. E voltamos aqui no dia, por exemplo, no dia 5/12, ele estava R$ 93,86. Então, ele deu uma subida aqui forte no mês de dezembro, coisa que aconteceu com muitos fundos imobiliários. Mas isso não é a regra. Essa não é a regra de fundos imobiliários. Tanto que depois houve uma queda forte aconteceu por conta de todo esse problema que nós estamos vivendo, né, da pandemia, do Covid-19, e ele começa a melhorar os seus números agora a partir do mês 3, do mês 4. Então eu vejo que ele vem numa crescente. Nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, ele está a R$ 85,45, R$ 85,45. Com relação aos dividendos, que é algo muito importante que você tem que analisar ao fazer os seus investimentos em fundos imobiliários, veja que nos últimos 12 meses ele está a 7,25, R$ 6,21. Veja que muito superior à taxa Selic. A taxa Selic está em 3% ao ano. BCFF11, 7,25, que é uma senhora taxa de retorno apenas com os dividendos, tá bom? Aqui no Trade Map tem algo que é muito legal. Você consegue vir aqui, agrupar nessa setinha aqui, ó, você desflega ela e você vem aqui, coloca um ano, ok? Seleciona o período de um ano, coloca aqui no gráfico e ele vai trazer para você quais foram os últimos pagamentos de dividendos do BCFF11. Então veja que no mês 4, 40 centavos, teve uma queda com relação ao mês 3. O mês 3 foi 53 centavos, no mês 2, 57 centavos e em janeiro, 78 centavos pagou o BCFF11 de dividendos, tá bom? Então aqui você tem muito claramente como tem se comportado o pagamento de dividendos do BCFF11. Outra coisa perdão, que eu levo muito em consideração na hora de fazer os investimentos é ver o número de cotista, como é que tem se comportado o número de cotista, tem aumentado, tem diminuído, as pessoas têm mais comprado, têm mais entrado, têm mais saído do BCFF11. Veja que aqui 11 de 19, 108, 12, 123 e ele vem aqui no mês 3, 174 mil investidores do BCFF11. Então, veja que vem numa crescente. Isso é muito bom, porque torna-se um exemplo que, de fato, as pessoas estão comprando e você tem facilidade de negociações de compra e venda desse fundo imobiliário em questão. Outro ponto interessante também para você analisar é com relação ao valor patrimonial da cota. Veja que nesse caso está em 80,5 e ele vem sendo negociado a 85, 80,5, 85 é um número até que você tem que levar em consideração e estudar outros fundos imobiliários de fundos para ver se esse valor está muito próximo. A ideia é que esteja o quanto mais próximo, melhor do valor de tela do home broker, tá bom? Então o valor patrimonial, quanto mais próximo do valor de tela, do valor de venda, da negociação, melhor, tá bom? Então isso foram algumas considerações sobre o BCFF11. Vamos falar novamente aqui de outros fundos imobiliários que
também é importante que você saiba. Portanto, estamos aqui com o VILG11, VILG11, e eu vou mostrar para vocês também alguns dados desse fundo que, diferentemente do fundo anterior que nós falamos que é o BCFF11, esse é um fundo do segmento de logística. Então, o que você tem que analisar num fundo de logística, por exemplo? Voltando aqui, eu gostaria de mostrar para você novamente a questão da valorização, da alta valorização que aconteceu no mês de dezembro. Veja, 5/12, fechamento a 121,34. Ao final ele foi valorizando, valorizando, valorizando. E no dia 2/1 ele teve um fechamento aí de R$ 138,90. R$ 138,90. Então nós saímos lá de 124 para 138, né? Na casa dos 138, 140 reais. Como você pode ver aqui, R$ 138 no dia 6/1, por exemplo, tá bom? E aí, novamente, começou a ter uma certa estabilização e, novamente, também com relação a todo esse problema que nós vamos enfrentando, esse fundo também sofreu algumas quedas nesse sentido. Novamente, ele começou a ter uma estabilidade a partir daqui, né, do mês 3, e começa agora a ter uma certa recuperação. Isso aconteceu com o BCFF11, né? Veja aqui, e acontece também com o VILG11, VILG11. Outra questão que você tem que analisar, a questão do dividend yield. Dividend yield, últimos 12 meses desse fundo imobiliário, 6,83, 7,68 foi o que ele pagou, e o dividend yield de 6,83. Novamente aqui também é importante que você analise isso, que você dê uma olhada quanto foi de pagamento dos últimos meses, né, de dividendos. Veja que no mês 4, 50 centavos. Houve uma queda também de 10 centavos aqui para o mês 3. Né, mês 3 pagamento de 60 centavos, aqui 50 centavos. E nós tivemos aqui em janeiro 68 centavos. Veja que no mês 5, esse fundo imobiliário pagou 80 centavos por cota, tá bom? Então, outro ponto que você tem que analisar, como é que está o número de cotistas desse fundo imobiliário. Veja, nós tínhamos aqui 15, 18, 20, 25, 30. Então, ele dobrou de tamanho de lá para cá, né? Do mês 11 de 19 para o mês 3 de 2020. Outro ponto, valor patrimonial da cota, 112,10, sendo negociado aqui na tela 111,91, ou seja, muito próximo da realidade. Então é um número, esse múltiplo, né, esse indicador, ele está melhor do que se analisássemos o BCFF11, embora você não vá comparar um fundo imobiliário de um FOFs, né, com um fundo imobiliário de logística. Você tem que comparar os próprios segmentos. Então, logística com logística, fundo de fundos com fundos de fundos, tá bom? Isso é importante também. Então, foram aí mais algumas informações desse fundo imobiliário de logísticas. Vamos caminhando aqui para nós finalizarmos o vídeo. Falar do SDIL11, né? O SDIL11 também você teve aqui uma forte valorização no mês de dezembro, como já é praxe. E aí você pode fazer esse estudo também nos fundos imobiliários que você tem, o que você quer ter na sua carteira. Você vai perceber que em dezembro foi um negócio fora do comum. E aí, novamente, tivemos todo esse sofrimento aqui por conta da pandemia. E, novamente, ele vem tendo uma certa recuperação nos últimos dias, tá? Nos últimos meses. Fundo segmento de logística, como eu disse. E outro ponto muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês, veja aqui nesse fundo imobiliário 6,78, dividend yield de 7,14%. Pagamento de dividendos, nós tivemos aqui 46, 46, 52. Os últimos 2 meses se manteve o pagamento de 46 centavos, né? E eu gostaria de mostrar para você, se eu procurar aqui, isso aqui, ó, que eu gostaria de mostrar para vocês no fundo imobiliário de logística. Veja que nessa parte, quando é fundo imobiliário de logística, essa parte do Trade Map, ele vai mostrar aonde estão esses edifícios, né? Onde estão esses galpões
que você tem no fundo imobiliário em questão. Veja onde estão esses imóveis, né? Melhor dizer. Então você tem aqui, nesse fundo imobiliário, o Multimodal de Caixas, que está aqui no Rio de Janeiro, né? E você tem o One Park, que está aqui em Ribeirão Pires, em São Paulo. O que é importante? Como forma de estudo, você entra nesses números aqui, nesses nomes, e aí você dá um Google, procura sobre esse imóvel para que você vá ter mais conhecimento sobre a qualidade do imóvel, quanto tempo esse imóvel existe, enfim, fazer um dossiê completo sobre esse fundo em questão, tá bom? Isso acontece aqui também, eu não mostrei, mas vou mostrar para você agora, que é algo fantástico, essa ferramenta. Nesse caso aqui, ó, você vê, tem mais imóveis do que aquele fundo de logística anterior. Então tem aqui galpões em Guarulhos, você tem aqui em Porto Alegre, uma diversificação maior. Jundiaí, no interior de São Paulo, você tem aqui Extremas, Minas Gerais, e esse aqui também, Extrema Minas Gerais. Então, vem aqui, dá um copiar, joga no Google para você conhecer mais sobre esses imóveis, tá bom? Então, foram aí algumas informações para você que ainda não é investidor de fundos imobiliários. Vou tomar uma água aqui. Se você ainda não é investidor de fundos imobiliários, é importante que você saiba, que você comece a estudar sobre os fundos imobiliários, atentar-se a essas questões que eu falei aqui e outras questões que você assim julgar importante, que nós vamos falar nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Então, novamente, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui, um vídeo mais longo, mas fundamental para você que quer ter sucesso na sua caminhada como investidor, tá bom? Novamente pedir para você se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com aqueles que você julgar importante. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.